Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pelo cuidado, pelo sustento do Senhor nas nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o emprego que temos é dado pelo Senhor, as portas foram abertas pelo Senhor, que nos tens conduzido cada dia para o local do trabalho, tens nos protegido durante todo o tempo, na volta, e assim por diante, ó Deus, o sustento vem. Senhor, nós somos gratos pelo grande privilégio de podermos separar uma quantia para trazer aqui como contribuição. Assim a Tua Palavra nos orienta e nos ensina. Quero agradecer a Deus por todos aqueles que puderam trazer e aqueles que talvez deixaram para uma outra data, uma outra oportunidade. Quero agradecer por todas essas vidas, Senhor, e suplicar, ó Deus, pelas dificuldades que cada um vem enfrentando, para que Tu possas dar a orientação, o equilíbrio, e assim, ó Deus, sabermos como administrarmos como bons mordomos, como a Tua Palavra tem nos ensinado, de tudo quanto vem às nossas mãos. Quero agradecer por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos, pode vir aqui à frente. Pastor Marcos, ele vai usar isso aqui, né? Pastor Marcos, depois eu fiquei sabendo que nós estudamos no mesmo seminário ali, né? Seminário Batista Regular, lá na esquina da Ipiranga com a São João, né? Há muito tempo atrás. E pastor Marcos é pastor aqui da Igreja Batista no Jardim Santo Eduardo, né? E, irmãos, eu falei na hora da IBD, primeira vez que eu ouvi, e eu gostei bastante, porque nós já nos conhecemos, mas assim, trazendo uma palavra, né? Eu fiquei muito encantado, né, com a palavra, fiquei muito feliz mesmo, e nós vamos agendar uma outra data. E eu tenho certeza que Deus tem colocado também essa outra palavra no seu coração para transmitir a nós. Tenho certeza absoluta, né, que Deus o abençoe. Quero orar nesse momento, depois pastor Marcos já tem essa oportunidade. Ó Deus bendito, nesse momento, quero agradecer a presença, pastor Marcos aqui conosco, agradecer a Deus desde o momento da EBD, quando nos trouxe uma palavra tão rica, e agora, ó Deus, que tens colocado no seu coração para trazer a nós. Continue, ó Deus, a abençoá-lo, a usá-lo, ó Deus, na tua obra, conforme a tua vontade, e assim suplicamos por ele e toda a família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então pode usar isso. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Eu agradeço o pastor Adolfo pelo convite, ainda está aqui. Está fazendo barulho. Tá ligado, né? Tá. Só para fazer barulho, vamos lá. Não. Estive com os irmãos na Escola Bíblica Dominical, nós falamos um pouquinho sobre política. Você não estava? Perdeu. Fazer o quê, né? Perdeu a oportunidade de ouvir só um pouquinho sobre política. E a frase que eu falei aqui na Escola Dominical, eu gostaria de repetir. Como pastor, eu não posso, por ética, te dizer em quem você deve votar. Mas como pastor, por obrigação da palavra de Deus, eu posso te dizer em quem você não votar. Então, se você perdeu, né? Então, eu até deixei o slide, pastor Adolfo, com os irmãos aqui. Precisar de alguma consulta, está lá. Eu agradeço o convite, agradeço aos irmãos de estarmos juntos aqui essa noite. Eu até peço desculpas desde já. Isso aqui, né, é água ungida? Amém. Oh, glória a Deus. Como a gente começa a falar muito, a garganta vai para o espaço. E então, irmãos, desde já eu peço desculpas, porque infelizmente minha esposa não pôde acompanhar essa noite com os irmãos. Essa semana fizemos aniversário de casamento, então toda semana de casamento nós viajamos.
Nós fomos lá para Pôr de Galinhas, em Pernambuco, para conhecer. E estava um sol. E infelizmente, com o corpo quente, dentro do avião, aquele ar-condicionado atacou a rinite dela, aquela sinusite, um monte de ite. E ela não estava conseguindo nem ficar de pé hoje. Então eu falei, fica em casa, descansa aí, toma os seus remedinhos. Quem tem esses problemas sabe como é que é, né? Então fique em casa. Irmãos, eu gostaria de trazer a mensagem do Senhor essa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia num livro difícil. Abra o seu livro, a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Você quer que eu fale o número da página? Eu falo. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. Gênesis capítulo 2. A partir do verso... Até eu levei um susto aqui, 18. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora, ou uma auxiliar, que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes em todo o gado, nas aves do céu, em todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora, para que estivesse como diante dele. Quer dizer, ele não conseguiu achar uma esposa. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, portanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Só até aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é família para você? Porque se você for nesse texto e ver um panorama desse texto de Gênesis capítulo 2 que nós acabamos de ler agora, você vê nitidamente e claramente que foi Deus que criou a família. Isso é claro, o texto é claro. Você não precisa ser um teólogo para perceber isso. Mas qual o seu conceito de família? O que vem na família na sua mente? Quando vem família, o que aparece diante dos seus olhos? Ai, pastor, casa, piscina, churrasqueira. É isso que aparece na sua casa? Isso é família? Isso não é família, irmãos. Isso é uma casa. Família, é pai, é mãe, o irmão, o cachorrinho, o gatinho, alguém para pagar minhas contas, né? Tem gente que tem esse conceito que família é para pagar as contas dos outros, né? Infelizmente, esse conceito permeia até no meio das nossas igrejas. Mas dentro da palavra de Deus, o que eu quero que você guarde, se você guardar isso durante a mensagem, eu estou satisfeito. Família, eu e você refletimos a presença de Deus na terra. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, qual é o pensamento de Deus? Eu vou criar um ser, eu vou criar uma família para que fique aqui no meu lugar, administre sobre a terra, administre sobre os animais, e enquanto eu estiver fazendo qualquer outra coisinha, toda a natureza vai ser abençoada através da família. É lógico, Deus não tem aquele conceito teológico, né, que alguns têm por aí, não é lógico, que Deus criou, virou as costas e falou assim, se virem. Não, nada disso. A ideia de Deus, Ele criou exatamente o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para quê? Para que eles refletissem a presença do próprio Deus ali. Essa era a ideia.
E essa continua sendo a ideia que Deus tem sobre família. E quando você vai discorrer sobre os versos, né? No verso 18, diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja diante dele. Ou seja, o casamento, irmãos, a constituição de família veio do coração de Deus e é uma instituição, e é uma instituição divina, porque foi criada pelo próprio Deus. Só que por aí, sabe o que você ouve? Que é isso? Família, isso é um conceito, casamento, conceito falido. É mesmo? Porque quando você passa durante a semana, principalmente no sábado, na porta dos cartórios está assim, ó, até fila, já reparou? Então, se fosse falido, não estava. E a prova cabal disso são as filhinhas nos cartórios, todo mundo querendo se casar. Então, de falido não tem nada, porque é uma instituição divina, porque Deus viu a necessidade. Se você for reparar em tudo que nós lemos, Deus criou Adão, Deus formou Adão diferente de toda a criação. Você reparou? Se você ler o capítulo 1 de Gênesis e ler o capítulo 2 de Gênesis, você vai perceber que quando Deus vai criar as coisas, Ele fala assim: haja luz, e houve luz. É ou não é? Cria os seus mares, cria os seus peixinhos, os animaizinhos, sei lá, as baratinhas. Ninguém gosta de barata, precisa de mulher, né? As baratas, né? Tem até gente que questiona: por que Deus criou as baratas, a lagartixa, né? As arainhas que iam no banheiro, que coisa, né? Deus criou pelo poder da sua palavra. Por isso que eu sou contra aquela ideologia que tem, aquela teologia ridícula que tem por aí, dizendo que existe poder na sua palavra. Mentira! O único ser em todo o universo que diz haja luz e houve luz, não sou nem eu nem você. Então cuidado, né? Só que com o homem foi diferente. Você acabou de ler que Deus formou do homem, pegou o barrinho, começou a puxar aqui, puxa aqui, fez a orelhinha, fez o narizinho, opa, está muito grande, volta, e foi formando das suas próprias mãos. E no final o que ele fez? Ele assoprou e colocou, fez com que aquele pedacinho de barro se tornasse alma vivente. Só que ele percebeu que a necessidade de Adão de começar a fazer as coisas, ele percebeu que aquilo criou um tédio gigantesco em Adão. Criou ou não criou? Criou. Fazendo as coisas. E o que isso me mostra, irmãos? Para mim e para vocês, trazendo para cá. Deus sempre vê as nossas necessidades, da mesma forma que Deus viu a necessidade de Adão, porque Adão percebeu que ele precisava de alguém ali para estar do lado dele, para ser a sua companheira, para ser o seu complemento, e ele não achou. Olha a bênção, olha a bênção. É tão gostosinho, né? Eu me lembro das minhas também. E o meu, parece que filho de pastor, não sei com o Adolfo, né? Mas parece que filho de pastor e filho de diácono são os piores, né? Porque o meu tinha que, às vezes eu estava pregando, tinha que sair correndo porque ele estava debaixo dos bancos e correndo para cá. Mas é assim mesmo. Porque foi Deus que criou. E é a grande bênção. E Deus, repito, da mesma forma que Deus viu a necessidade de Adão, Deus vê a sua necessidade, meu irmão. Se você está com uma necessidade financeira, se você está com um problema de saúde, se tem um problema intelectual, profissional, seja lá o que for, Deus vê a sua necessidade. Da mesma forma que ele olhou, Adão deve estar com um problemaço. Olha, vou dar mais um para ele. Nem fala isso. Não foi eu que falei, foi ele. E Deus vê dessa forma, e Deus abençoou, e da mesma forma que Deus ansiou e abençoar a Adão com uma mulher, Deus abençoe a nossa vida também. Basta orar. A Bíblia não menciona, mas eu tenho certeza, como Adão tinha tanta comunhão com Deus, que com certeza ele orou: Senhor, a coisa está difícil. E o verso aqui chama, dependendo da sua tradução, às vezes de auxiliadora, adjuntora e assim por diante. Só que o grande detalhe, quando Deus fala que vai trazer uma auxiliadora, infelizmente por causa do nosso machismo brasileiro,
A gente tem aquela ideia de que a auxiliadora está ali para auxiliar, né? É uma pessoa que está numa situação abaixo do homem. E não é verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque essa mesma palavra que você acha lá no livro de Gênesis, você acha empregado para Deus em Oséias, no livro de Salmos. Por que a Bíblia fala que Deus é o nosso auxiliador? Deus vem ao nosso auxílio. Se eu pensar que a palavra auxílio significa um desmerecimento, então Deus é o meu empregado agora. E não é isso. Não é essa a ideia. A ideia de auxiliar é aquela pessoa que complementa. Você já brincou de quebra-cabeça? Tem hora que você pega a pecinha e não vai, mas quando você pega a pecinha certa, as duas se encaixam. É essa a ideia de auxiliar para encaixar, porque homem só é homem de verdade quando ele encontra com a sua mulher, porque a esposa é aquela que complementa, esposa é aquela que dá amparo, que auxilia, que dá uma visão melhor do que nós temos. Principalmente nós homens, nós não ligamos em detalhes. Já reparou isso? Homem não se liga em detalhe, e a mulher não, que faz um teste, leva a sua esposa qualquer dia, para quando você for comprar um carro, leva ela para dar uma olhada. Mas pastor, ela não sabe nem o que é primeira, segunda, terceira, não sabe o que é câmbio, não sabe o que é motor, mas a mulher vê detalhes. Eu já passei por essa experiência, de comprar carro, levar a esposa e ela, mas esse risquinho aqui, quero desconto. Mas essa manchinha aqui no estofado, quero desconto. E nós homens não vê isso, só vê se o câmbio está bom, ligou. Primeira, segunda, está tudo bem, motor, está tudo bem, câmbio, a gente compra. E a mulher não, vê os detalhes. Por quê? Porque ela foi feita para nos complementar. E essa foi a ideia que Deus fez com relação a Adão. Quer ver? Para as mulheres aí, vão saber o que eu estou falando. Quantas e quantas vezes, esposas, você já ouviu aquela: Benê, cadê aquela minha meia xadrez? Preciso trabalhar, não acho. Está no nariz dele, é ou não é, irmãos? Mas por quê? Por que isso acontece? Porque é para complementar. Sabe naquela situação? Eu estou gripado. Quem é que vem trazer o chazinho? Quem, irmãos? É a mulher que vem trazer o chazinho. Por quê? Porque é para complementar a vida do homem. Repito, o homem só é homem de verdade quando ele tem uma mulher competente do seu lado. A mulher que é auxiliadora. Uma mulher que está ali para fazer a vontade de Deus. E infelizmente, irmão, sabe o que acontece? Tem muito homem por aí que acha que a mulher não sabe fazer os ofícios. Não é? Não sabe fazer a mesma coisa. Mas não. Já reparou que tem mulher que troca pneu? Tem mulher que é caminhoneira. Eu sou militar. Quantas e quantas vezes eu vi mulheres atirando melhor que homens? Eu falei, olha, nem quero chegar perto de uma mulher dessa, que atira melhor que homens. Então essa ideia de que a mulher está num patamar abaixo do homem não é verdade, porque a Bíblia me ensina isso, que a mulher é auxiliadora, ela é aquela que complementa a vida do homem. E isso é interessante, isso vale a pena nós sabermos, tá? Porque é a palavra de Deus que nos orienta. Exatamente por causa da necessidade que Deus viu em Adão, Ele colocou a esposa como uma pessoa de responsabilidade. Família, homem, mulher, esposo, esposa, irmãos, é um conjunto onde os dois são abençoados. Eu me lembro no judaísmo, eu que vim do judaísmo, comentei aqui na escola dominical. No judaísmo eles têm a ideia de que a mulher está sempre num degrau acima do homem espiritualmente. Então é que tem algumas obrigações que a mulher não precisa fazer, porque ela está sempre acima do homem. E a mulher deve ser amada e respeitada até por causa disso. Então, se você já ouviu algum comentário, lá no Oriente Médio, né, a mulher é escrava, tem que trazer na coleira, nada disso. Isso não é verdade. Eu falo por experiência própria. Diferente, é lógico, dos países árabes. Lá
Lá, infelizmente, a mulher é tratada como escrava. O homem pode ter até 4 esposas. Uma porca entre nós, a igreja não nos ouça, menos principalmente a irmã Elza. Pastor, uma gêmea. Isso, imagina 4. E tem que dar conta das 4. Sustentar financeiramente, né? E sustentá-la maritalmente. Só que no plano de Deus, Deus nos mostra coisas bem diferentes. Quer ver? Verso 19: E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e as aves do céu, trouxe para Adão, para ver como ele se chamava. E no final fala assim que Adão deu o seu nome no gado, nas aves do céu. E ele começou a procurar dentro disso alguém que pudesse ser a sua auxiliadora, a sua esposa. Sabe que eu vejo isso, irmãos? Que trabalho e inteligência não satisfazem. O que Adão precisava era exatamente de uma mulher, de uma esposa. Adão era muito inteligente. Então é o ponto que Deus pediu para ele dar nomes aos animais. E quando você olha no hebraico, é muito legal. Você vê o nome dos animais e tem um significado. Quando você vê na raiz da palavra, o porquê que ratul significa gato. Porque algo biológico dessa palavra significa um animal que pisa com a ponta dos pés. Já reparou como é que gato anda? Ele não anda com a gente, né? Ele anda na ponta dos pés. Então, até isso Deus fez utilizando a bênção da inteligência de Adão. Só que Deus viu que toda essa inteligência não estava valendo nada. Não valia nada. Então olha para nós homens. Homens, você pode ter 1000 amigos. Você pode ter o carro do ano, você pode ter uma mansão, dinheiro em aplicações em ouro, né, CDB, mas se você não tiver uma mulher do seu lado, a sua vida não vale nada. Vai, pastor, que exagero, mas é verdade. Por isso no verso 18, se você leu lá, a palavra de Deus diz que Deus viu e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Se não é bom, é porque é mau. Deus não quer ver ninguém sozinho. Essa é a ideia principal. Por isso que ele falou: crescei-vos e multiplicai-vos. Porque isso faz parte da nossa vida. E eu creio, irmãos, se você for parar para pensar, lógico, a Bíblia não menciona isso, mas vamos conjecturar um pouquinho. Já imaginou Deus, Adão, dando nome para os animais, procurando uma esposa? De repente ele olha, nossa, essa dona girafa é até simpática, mas Adão, um beijinho nela ia ficar difícil, né? Por causa daquele pescoço. De repente ele olha e fala assim: nossa, se eu tomar choque aqui, vou pegar os irmãos em cima. Aí ele olha para o lado e vê a dona Elefoa. Ele fala assim: poxa, eu preciso até fazer uma caminha maior. Mas se de repente ela tem um pesadelo e começa a rolar para lá e rolar para cá, imagina o que vai acontecer comigo. Já era. Aí de repente ele olha e fala: olha que linda, a dona Pantera, a dona Leoa, lindas. Mas se ela acorda no meio da noite com fome, eu vou virar um McLanche feliz dela. Então a Bíblia não menciona, mas só conjecturando, ele começou a observar que nenhuma daqueles animais, das fêmeas, ficavam legal com ele. Ele falou: poxa, como é que eu vou fazer? E Deus viu essa aflição. E quando Deus viu, falou assim: eu preciso tomar providência. Verso 21: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, cerrou em carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Irmãos, Deus fez o primeiro clone da história. É lógico, de uma forma melhor, né? Que o homem é quadrado, reparou, o homem é quadradão, né? E a mulher tem algumas curvas, tem uma beleza diferente. E Deus trouxe. E quando eu paro para pensar nessa palavra Deus trouxe, sabe o que me vem à mente? Um princípio bíblico.
a soberania de Deus. Como assim, pastor? Soberania de Deus. Sim, porque foi Deus que trouxe. O que eu quero dizer com isso? Homens, não foi o seu charme, o seu perfume da Ferrari que atraiu a sua esposa, não. Esposas, não foi aquele seu olhar 43, aquele olhar que deixa a gente até arrepiado quando a mulher olha para nós. Não foi. Foi Deus que trouxe. Foi Deus que trouxe a Adão a sua esposa. E o interessante é que nós muitas vezes esquecemos desse detalhe. Não foi o nosso charme, mas foi a soberania de Deus. E eu quero aproveitar disso e explicar uma coisinha para você. Uma das coisas que não existe no nosso vocabulário como cristão é a palavra sorte, destino, azar. Isso não existe. O que existe é a vontade de Deus, porque foi Deus que trouxe. É Deus que separa na sua agenda o homem e a mulher. E quando menos esperam, é Deus que os une. Não somos nós. Deixa eu citar um exemplo. Até peço permissão para o pastor Adolfo. Quando eu tinha 15 anos, quando me converti, eu fui ser membro de uma igreja batista russa. E então é que a terra vestia, era horrível, porque a terra vestia da escola dominical em russo, eu não entendia nada. E o que aconteceu? Tá bom, e nós tínhamos todo o primeiro domingo do mês, pastor, o dia que tinha ceia à noite, e de manhã o pastor queria fazer o café da coinonia, né? Todo domingo da ceia, de manhã cedinho, fazer um cafezão para a igreja inteira, o pessoal chegava mais cedo para a escola dominical, tomava aquele cafezão, e eu e mais um diácono e mais um pessoal fazíamos um café. E uma vez um diácono, que era o responsável, nós estávamos cortando o pão, ele falou assim: Marcão, você já está orando pela sua esposa? Eu falei: o quê? Não, mas nem namorar o namoro, meu irmão, tá doido? E coisa boa, o diácono é uma bênção, eu amo o corpo diaconal. O diácono falou assim: não, meu irmão, você tem que começar a orar desde já. Eu falei: para que isso? Pela soberania de Deus. Quando você começa a orar, Deus se manifesta na sua vida. E aquilo eu falei: deixa para lá. Mas aquilo ficou no meu coração. O que eu comecei a fazer? Comecei a orar pela minha esposa. Falei: poxa, mesmo sem conhecer, vou orar pela minha esposa. Eu falei: Senhor, abençoe no trabalho se ela trabalha, abençoe na escola se ela estuda. E quando menos esperei, Deus, pela sua soberania, soube agir no momento certo. Eu falei: como eu sou militar, fui designado, eu pedi uma transferência para trabalhar em Santana. E tinha no meio do bolo lá um outro rapaz que tinha o mesmo nome que o meu, bem parecido. E ele queria ir para Pinheiros. O que aconteceu? Eu fui para Pinheiros e ele foi para o meu lugar, lá em Santana. Aí eu fui reclamar no nosso departamento pessoal. Falei: e aí? Falou: não, enquanto nós estamos acertando a troca, você fica lá, o outro fica lá, depois a gente troca. Irmãos, em uma semana que eu estava em Pinheiros, irmãos conhecem ali o shopping Eldorado? Tem uma passarela que fica no shopping Eldorado. E na época estava tendo roubo direto, furto direto. Nem existia celular naquela época. Aí colocaram eu e um colega para ficar ali naquela passarela para fazer policiamento. Adivinha quem passa? Uma índia, cabelão aqui, todo pretinho, passa, entrou, deve passar aí para comprar alguma coisa, né? Trabalhava. Aí um dia entrei no shopping para usar o banheiro, e em frente do banheiro tinha uma loja. Adivinha quem estava na loja? A Índia. E eu comecei a paquerar, e Deus foi tão bom, irmãos, que em 5 meses nós namoramos, noivamos e casamos. Porque Deus mostrou. E Deus mostrou de uma forma tão maravilhosa para mim e para ela, que um literalmente complementou o outro. Por isso que eu faço questão de todo mês de aniversário de casamento nós vamos viajar, com uma forma até de agradecer a Deus. E é assim que Deus trabalha.
trabalhou na vida de Adão, trabalhou na minha vida e trabalha na sua vida também. É Deus que traz. E exatamente porque é Deus que traz, nós não podemos desprezar a sua palavra, principalmente porque foi o próprio Jesus que disse: o que Deus uniu, não separe o homem. E nós que somos cristãos, e ser cristão é ser seguidor de Cristo, nós temos que fazer o quê? Cumprir a palavra do Senhor. Verso 23: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, que será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Irmãos, quando Adão despertou daquele sono, ele olhou para aquela mulher e tomou até um susto. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, mais maravilhosa. E o interessante, quando você vai no texto no original, a palavra varão no hebraico é ish, né? Atina é ish. E a palavra no hebraico para varoa é isha. Quase a mesma coisa. Ish, isha. E por que essa diferença? Porque a raiz da palavra é a mesma. Significa formados pelo próprio Deus. E tem um adjetivo da palavra isha no hebraico que significa macio. Então quando Adão viu a Eva, ele falou: olha que coisa linda, que coisa macia, que coisa maravilhosa. E é essa a ideia, irmãos, de família, de sermos um só corpo, algo perfeito. E a coisa foi tão perfeita, pastor, que Adão não tinha sogra. Olha que bênção, essa foi a perfeição maravilhosa. Aí tem um outro detalhe, eu preciso contar essa heresia para você. Os dois eram tão perfeitos que eles olhavam para a barriguinha e não achavam o umbigo. Já parou para pensar nisso? Ah, pastor, isso é heresia. Não é, não. Para que serve o seu umbigo? Eu também tenho. Para que serve? O que é o umbigo? A ligação do bebê com a mãe, certo? Através do cordão umbilical. Depois que for no corda, fica a marquinha com o umbigo. Se Deus formou Adão do barro, formou Eva da costela, eles tinham umbigo? Não, porque ele não saiu de Eva e nem Eva saiu de Adão. Eles foram formados. Então, o primeiro ser do nosso planeta que teve um umbigo foi quem? Caim, o cara de pau que depois matou o mal. Acabou de pensar nisso? Até disso Deus é perfeito. E Deus é tão perfeito que se você perguntar: pastor, por quê que Deus tirou Eva da costela? Já parou para pensar nisso? Por que foi da costelinha? Tem alguns que falam costelinha até lá dos beiços, né? Você está pensando em costela do churrasco, não é costela do churrasco, não. Por que foi da costela? Irmãos, na costela existe algo chamado, deixa eu colocar aqui, célula-tronco. Já ouviu falar sobre célula-tronco? Exatamente, é um conjunto de células primárias. E das células-tronco você consegue formar osso, você consegue formar órgãos internos, pele, olhos, cabelo. A minha não tinha muito, né? Cabelo, a nossa, cabelo, um monte de coisa. Então Deus, pela sua sabedoria, Ele pegou exatamente uma costelinha de Adão, que já tinha célula-tronco, e usou daquela célula-tronco para transformar aquela costela em uma. Olha como Deus é bom, olha como Deus é maravilhoso. Por isso que nós temos que agradecer a Deus em tudo, porque Ele fez um milagre. E o interessante é que Deus não pegou um osso do pé de Adão para que ela ficasse embaixo, não pegou um osso da cabeça para que ela ficasse sobre Adão, mas sim do lado. E para o que do lado? Por que do lado? Para que ela ficasse junta, andasse ao lado. A mulher, a esposa, não anda na frente e não anda atrás, ela anda ao lado. E é gostosinho, eu tenho certeza que as irmãs vão falar, vão saber do que eu estou falando, quando o namorado, ou na época do namoro, no noivado, ou hoje como esposo, né, está andando, não só de mãozinha dada, mas
abraça e dá aquela apertadinha aqui do lado, é ou não é? Você não se sente protegida? Porque é essa a ideia, para a mulher se sentir protegida. E outra, aqui está próximo do quê? Do coração, exatamente para ser amada. Foi para isso que Deus criou a mulher. A necessidade de Adão era de amar. Da mesma forma que Deus é a fonte do amor, Ele colocou essa mesma ideia, esse mesmo sentimento em Adão. E Adão desejava amar. E Deus criou a mulher para que Adão pudesse amar. Só que Deus também instituiu, conforme o texto nos diz, alguns padrões. O padrão da monogamia, da fidelidade, e também o padrão de, como ele diz aqui, varão e varoa. Foi para isso que Deus fez, para se tornassem famílias. E o que a Bíblia mesmo fala: não erreis, não erreis. Deus criou algumas regras para o casamento, e essas regras não podem ser deixadas de lado. Então é que ele até fala: deixará o seu pai e a sua mãe. Aí você fala: pá, pastor, essa parte aí fica difícil, né? Só tinha Adão e Eva, como é que Deus ia falar para Adão: deixa o seu pai e a sua mãe? Irmãos, Deus não falou isso para os dois. A palavra do Senhor está registrado isso, que é para nós, para os que viriam depois, para termos nós os nossos lares, para termos nós a nossa independência financeira. Ou seja, é sair da casa da mamãe. É essa a ideia. Poxa, pastor, mas estamos numa situação financeira no nosso Brasil difícil, eu preciso ajudar os meus filhos. Sim, precisamos. Eu ajudo os meus filhos, que já são casados também. Mas ajudar é uma coisa, agora você morar dentro, irmãos, cria conflito. Porque querendo ou não, eu até fiz a piadinha da sogra, mas querendo ou não, nós como pais, ou até como mães, que eu vejo as mães aqui, a gente vai ver uma dificuldade, ver os filhos brigando, né, entre marido e mulher, a gente vai querer dar palpite, e nós não devemos. Por isso que Deus, com toda a sabedoria, falou: ó, tenha cada um a sua casa, a sua independência. E é essa exatamente o que Deus quer. E Ele fala: e uniciar a sua mulher. E essa ideia não é só uma ideia física, mas principalmente algo espiritual. Quando Adão falou assim: você é a varoa, carne da minha carne e ossos dos meus ossos, Adão não estava preocupado primariamente na relação sexual entre ambos. Não, ele estava preocupado com a relação espiritual. Infelizmente nós, nas nossas igrejas, eu posso comentar isso porque eu já fui pastor de outras igrejas, em que ouço reclamação muitas vezes das irmãs, das moças solteiras da igreja. Não sei se o pastor Adolfo já passou por isso. Ai, pastor, na nossa igreja não tem menino bonito, né? Tem mais mulher do que eu. E esse é fato, né? Tem mais mulher do que homem em qualquer igreja que você vai. Tem muita moça aqui, né? Não tem rapaz bonito. O que acontece? O que faz? Vai procurar a bênção fora. E quando acontece de procurar a bênção fora, vai trazer problemas, porque vai ter choque. E vai trazer problemas, sabe para quem? O pastor. Porque depois, na época do namoro, é tudo maravilha, tudo flores. Mas depois de casa, e eu falo isso por experiência própria, de ter que interferir em alguns casais, que enquanto estava no namoro, estava no noivado, o cara vinha para a igreja, né, viu maravilhas. Um dia falava que ia se batizar, que havia aceitado Jesus, mas depois do casamento não permite mais a esposa vir para a igreja. Às vezes bate na irmã. Eu já tive que intervir por causa disso. Bate na esposa, chega bêbado, ou pior, a vida espiritual vira uma baderna. Por quê? Porque vem os filhos, e quando vem os filhos, tenta se colocar nesse lugar.
Você foi criado na igreja, conhece o Evangelho, conhece a verdade de Deus, e de repente você vê os seus filhos indo para um outro lugar. Já imaginou? Isso também serve tanto para o menino, como não só para a irmã, mas também para os homens solteiros. De repente você casar com alguém que depois do casamento você descobre que vai tocar uns atabaque em algum lugar aí, e você vê os seus filhos que deviam estar na escola dominical aprendendo sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, está vestido de branco, está fazendo um monte de outras coisas que você sabe que não Deus não fez. Como é que você vai fazer? Isso vira um trabalho, que vira um trabalho para nós, pastores, porque depois somos nós que tem que correr atrás. É ou não é, pastor Adolfo? Somos nós que tem que correr atrás. Então, infelizmente, unir-se à sua mulher significa também a vida espiritual e sexual também. Porque de repente você pode até falar: ah, pastor, mas eu já estou aposentado, né? Já estou com 80 anos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Abraão engravidou Sara com 99 anos e ela tinha 89, já tinha passado da menopausa. Isso quer dizer o quê? Até por isso que Deus fala com crescentes e multiplicados. Não tem idade para isso. Noé, a Bíblia fala que teve o primeiro filho com 500 anos. Eu estou esperando chegar nos 400 para ter o meu caçulinha, né? Estou esperando chegar nos 400 anos. Mas o que eu quero trazer com isso? Quando Adão viu a beleza de Eva, ele não só contemplou a parte física, mas a parte espiritual. E é isso que nós temos que contemplar também. E nós temos, já que nós refletimos a glória de Deus, como disse no início, irmãos, a família é uma bênção. E muitas vezes nós fazemos o quê? Nem damos graças a Deus pela bênção que nós temos de família. Você pode me questionar: ah, pastor, o senhor fala que família é uma bênção porque o senhor é pastor, não sabe o que eu passo na minha casa. Irmãos, todos nós temos problemas. Você quer saber o que é conceito de família? Pergunta para alguém num orfanato o que eles entendem de família. Você vai ficar estarrecido. Só que família é bênção de Deus, porque nós temos um Deus que, independente dos problemas, independente das dificuldades, resolve os nossos problemas. Essa é a nossa vantagem. Isso é que é bênção. E nós temos que dar glória a Deus em tudo. Lembra 1 Tessalonicenses 5,17, em tudo dai graças? Só que nós imaginamos que bênção de Deus é coisa grande, e não é. Faça um teste agora. Você tem 10 dedinhos? Se tiver 9, vou ficar preocupado, né? Vai falar que é do PT, né? Você tem 10. Então glorifique a Deus pelos seus 10 dedinhos. Quando acabar o culto, você tem uma casa para dormir? Tem? Então glorifique a Deus. Isso é importante. Você chegou aqui de cadeira de roda? Não? Olha que legal. Glorifique a Deus por isso. Foi exatamente o que Adão fez, glorificou a Deus. E por último, irmãos, que o alicerce da nossa família seja o Senhor Jesus. Ele é a nossa rocha. Ele tem que ser o Senhor da nossa família, o Senhor do nosso casamento. E repito, Deus criou a família para ser reflexo da sua glória aqui na terra. Para quê, pastor? Porque para nós, que nós conhecemos a verdade de Deus, não a meia verdade, nós conhecemos a verdade de Deus e temos que aplicar a verdade de Deus na nossa casa. Mas muitas famílias ao nosso redor, nossos familiares, nossos primos e tios que nós temos, não conhecem a verdade. E quando nós refletimos a vontade de Deus, quando nós refletimos Deus na nossa família, irmãos, as pessoas vão olhar para nós e dizer: eu quero ser igual. Olha que família abençoada, olha que família linda. Nós somos uma beleza física, mas as pessoas percebem que nós somos cristãos, que nós somos diferentes, que nós temos que ser diferentes, porque nós temos Jesus. A tal ponto as pessoas falam: ah, eu quero ir para a igreja dessa pessoa aí, desse seu vizinho, desse seu parente, desse seu colega de serviço. É isso que nós temos que influenciar. Isso é cristianismo. Porque ser cristão aqui dentro da igreja é muito fácil.
Agora, em casa e na rua é o mais difícil. Então, seja crente, reflita, no caso de refletir, né, a vontade de Deus na vida das pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter a sua família diante do altar de Deus? Eu quero. E como fazer isso? Orando. Ore pela sua família. Pais, ore pelos seus filhos. Filhos, ore pelos seus pais. Esposo, ore pela sua esposa. Esposa, ore pelo seu marido. É assim que nós vencemos o mundo. Busque a igreja, busque a bênção do Senhor. Isso é o mais importante. E repito o que eu disse no início: se você entender que você reflete a glória de Deus, para mim já basta. Se você entender isso, isso é o mais importante. Quando Adão viu a bênção que Deus preparou para ele, porque foi única, Eva, ele entendeu o propósito de Deus. Que eu e você sejamos literais, família de Deus, e que possamos pregar, mesmo sem abrir a boca, sem falar uma palavra, mas que eu e você possamos mostrar a este mundo tenebroso que vale a pena ser cristão, que vale a pena ser família. Amém? E que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos. Obrigado por essa casa de oração aqui neste lugar. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa tocar em cada coração. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa mexer e chacoalhar com cada marido, com cada esposa, com cada filho, ó Deus, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, coloque em nosso coração o desejo de servir e te adorar, em espírito e em verdade, e que possamos, Senhor, a cada momento glorificar ao Senhor pelas nossas famílias. Use a mim, use a cada um aqui, para que possamos refletir a tua glória, para que o Senhor seja exaltado e que o Senhor seja glorificado. E nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Adolfo. Louvado seja o nosso Deus, agradecemos por essa palavra, né? Que também muito oportuna para as nossas vidas. Irmãos, o mês de maio é o mês da família e já convidei um casal de psicólogos para trazer uma palavra no último sábado de maio. Tá? Nós vamos ter uma ótima programação, tenho certeza. Já vai programando aí, separando essa data. Tá? 28 de maio, último sábado de maio. Então louvamos a Deus por essas oportunidades que Ele tem nos dado. Irmãos, antes do pós-lúdio, quero só deixar avisado, os irmãos devem logo, aliás, no término, né? Antes do pós-lúdio é a palavra do pastor, é o aviso, não quer dizer que os irmãos vão descer antes, né? Não me expressei bem. Nós temos o lanche logo após o término, tá bom? Então nós vamos ter agora o pós-lúdio, depois orações silenciosas e aí teremos o nosso lanche ali embaixo. Hoje nós fizemos praticamente direto a programação por causa do tempo, tá bom? Então convidados. O irmão Ricardo vai reforçar aqui o agradecimento ao amigo que ele trouxe, né, o Wellington. Deus abençoe muito essa vida. Irmãos, vamos nos colocar em pé, fazer essa última oração e louvar ao Senhor com mais esse louvor que traz referência da família. Agradecer ao meu amigo, companheiro de muito tempo, né? Já andamos muito por aí e eu amo muito de coração, uma pessoa bem querida. O nome dele é Wellington. Quem puder depois dar um abraço apertado. Ora a Deus pela família dele, acabou de se tornar pai novamente, né? A filha dele está com 2 meses e tem mais uma maiorzinha.
e a esposa dele estava cuidando. E logo mais ela veio visitar a gente também, não é? Garantido? Então tá bom. Deus abençoe. E assim nós queremos agradecer a Deus por todos e que nossa semana seja abençoada, que a sua família seja abençoada, que seja próspero os seus dias. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ir para os nossos lares abençoados, para que nossas famílias sejam abençoadas, para que perante Ti nós possamos, Senhor, estar cumprindo esse propósito, que é refletir aqui a Sua presença, que é estar de acordo com a Tua vontade, que nossas famílias estejam sempre, Senhor, buscando sempre essa essência, que é ter o Senhor no meio da nossa família. Em nome de Jesus, que as pessoas que não puderam vir também estejam sendo abençoadas nesse momento e que o Senhor esteja cuidando de cada um. Em nome de Jesus. Irmãos, eu só quero agradecer também a todos pelo sábado passado. Nós tivemos a época das barracas, eu coloquei para os irmãos no grupo sobre o lucro. São todos que colaboraram de alguma forma. E sábado que vem nós vamos ter nosso acampamento dos jovens. Eu até coloquei no grupo, os jovens que puderem participar, fiquem um pouquinho aí na hora que estiver ali também comendo, para a gente conversar, tá bom?
Deus.